Muito boa tarde, oitava séries. Como eu havia comentado na aula anterior, hoje nós vamos ver sobre as funções da linguagem e é um tema um tanto quanto complicado, não tão assim, né? Mas é um pouco mais complexo e exige uma atenção redobrada de você, porque as funções da linguagem, né? No caso aqui são seis, elas se desdobram quanto aos elementos da linguagem. Então é muita coisa aí para você compreender, memorizar. Mais uma vez peço a sua atenção redobrada. Lembrando que hoje nós veremos as funções e veremos os elementos outrora, porque senão é, teríamos um acúmulo de muita informação e você não conseguiria pegar, aprender tais funções. Então, são seis funções que estão diretamente ligadas aos elementos e deixa eu apresentar de forma rápida aqui e nós vamos pontuar uma por uma, tá? Mas nesse quadro aqui eu tenho todas as funções ligadas aos seus respectivos elementos. Lembrando que nós vamos ver as funções, não os elementos. Aqui só estão a título de curiosidade. Então nós temos a função emotiva, que está diretamente ligada ao emissor. Temos a função conativa, que está relacionada diretamente ao receptor. Temos a função referencial, que está relacionada ao contexto. A função poética, que está relacionada à mensagem. A função fática, que está relacionada ao canal. E a função metalinguística, que está relacionada ao código. Tá? Então, essas são as seis funções: emotiva, referencial, poética, fática, metalinguística e conativa, tá? São essas seis funções que nós veremos hoje e compreenderemos juntos. Então, vamos à primeira função, que é a função emotiva, ou também chamada de expressiva, tá? Inclusive você pode ver, assim como as figuras de linguagem, todo Enem tem questão sobre função e elemento da linguagem, elementos, desculpa, da linguagem, tá? E eles gostam de fazer esses peguinhas, de colocar, ao invés de função emotiva, colocar função expressiva, né? Justamente ali para dar uma confusão maior, porque a intenção deles não é facilitar a nossa vida, justamente pelo contrário, dificultar cada vez mais e mais aquelas benditas questões. Então, tanto faz, você pode ver tanto função emotiva quanto função expressiva, tá? E o que é a função emotiva? O próprio nome, né, já diz que ela é focada, né, centralizada no emissor. Por quê? Porque ela revela a opinião. Muitas pessoas confundem a função emotiva com a poética e tem uma diferença clara. Qual é a diferença clara? Função emotiva, ela revela a opinião do emissor, ou seja, ele coloca a emoção dele naquilo que ele escreveu. O que é muito fácil confundir com a poética, porque todo mundo acha que poema é carregado de emoção. Pode ser, mas não, às vezes não é a emoção do emissor. Perdão, não é a emoção do emissor. Tá? Às vezes é só a emoção do narrador, enfim. Né? Tem uma diferença muito clara entre narrador e emissor. Ou seja, narrador é quem narra a história, emissor é aquele cara que escreveu, ou seja, é o escritor. Então, quando você vê um texto carregado de emoção própria, né, emoção ali do emissor, do escritor, automaticamente é função emotiva, tá? É escrito em primeira pessoa, do singular, né? Quem é a primeira pessoa? Primeira pessoa sou eu. Vocês têm que lembrar disso aí, já falei 1 milhão de vezes. Outro ponto, né? Você vai ver muita função emotiva nas biografias, nas memórias, nas poesias líricas e, obviamente, nas cartas de amor, né? Então, associa o seguinte: função emotiva tem emoção, né, própria do emissor, é em primeira pessoa. Você lembrou disso, você mata a charada, tá? Um exemplo aqui, ó. Estou tendo agora uma vertigem. Tenho um pouco de medo. Então aqui você já percebe, ó, primeira pessoa, ele está falando que está tendo vertigem, que está tendo medo. Então são emoções que o emissor está apontando dele mesmo, tá? Então função emotiva. Emoção, primeira pessoa, e assim você consegue matar a primeira charada da função da linguagem. Desculpa essa pausa breve aí. Aqui nós temos outro exemplo, não lerei porque obviamente é muito grande e o nosso vídeo ficará enorme. Mas se você quiser, pause e faça a leitura. Aqui só um atendo sobre o texto.
Segunda função, então, é a função referencial, que também tem outro nome, tá? Chamada de denotativa, né? Então, se você vê função denotativa, é o mesmo que referencial. O Enem gosta muito de fazer esses peguinhas, tá? Colocar o outro nome da função justamente para fazer com que a gente erre. Ô, povo custoso. Então, primeira característica dela, ela é centralizada no referente, ou seja, quando o emissor procura oferecer informações da realidade, ela é objetiva, direta, denotativa. O que é denotativa? Sentido real, tá? E prevalece a terceira pessoa do singular. Onde é mais usada? Nas notícias, nos jornais, nos livros. Deixa eu traduzir para você. Se função emotiva tem a emoção do leitor e é em primeira pessoa, a função referencial refere-se aos textos de caráter real, tá? Não pode ter mentira. É quando a informação é verídica. Então, só você lembrar disso, ó. Informação real, informação verídica é igual à função referencial, tá? Por quê? Olha só o exemplo, ó. Em 1665, Londres foi assalado. Então, aqui está dando uma informação verdadeira, né? Por isso que fala aqui, ó, que ela é usada em jornais, livros científicos, descrições de fatos, tá? Então, função referencial é igual aos textos reais, tá? Com informação verdadeira. Aqui nós temos um exemplo, né? Por exemplo, o livro é cheio de função referencial, né? Porque o livro didático só tem informação verdadeira sobre fatos, enfim, etc. O que nos leva à terceira função, que é a mais importante, porque nós estamos vendo o gênero anúncio publicitário. E como eu falei para vocês sobre a questão da função apelativa ou conativa, também tem outro nome para dificultar a nossa vida, tá? A função apelativa, ela é centralizada no receptor. Por quê? Porque o emissor, o cara que emite, né, que escreve as coisas, ele tenta influenciar o indivíduo, né? Como assim? A função apelativa é a função usada nos discursos, nos sermões, nas propagandas. É a função responsável pelo verbo no imperativo, né? E você se lembra que eu ainda falei na última aula. Geralmente usam o imperativo porque expressam ordem, né? Então, a função apelativa é a função que tenta convencer o leitor da ideia do emissor, ou seja, tenta vender a ideia, tenta fazer você consumir, né? Tenta fazer você... A função apelativa te influencia, né? Olha o exemplo aqui, ó. Um exemplo de os políticos usam função apelativa, né? Por exemplo, na época de política você pode ver muito eles lá exaltados, dando aqueles... falando aquelas, né? Enfim, sem sentido nenhum, mas de uma forma muito exaltada para o povo gritar, aplaudir e falar: ah, você é massa, você é top, você tem um discurso muito legal. Então a função apelativa, a função dela é essa, tá? É vender a ideia do emissor, é influenciar, né, as pessoas a ela. Inclusive, né, como eu disse, nos anúncios publicitários, que o anúncio quer fazer você comprar ou, né, adquirir alguma coisa. Aqui é exemplo de anúncio, nós já vimos, desnecessário eu... Esse aqui é muito legal, ó, Capitão Cara no Poste. Chegamos à nossa quarta função, que é a função fática. Não esqueça, nós vimos a função emotiva, função referencial e agora a terceira função apelativa e agora a quarta função fática. Ó, o acento agudo aqui, ó, né? Oxítona, paroxítona, proparoxítona. Toda proparoxítona é acentuada. Então, o que é a função fática? É a função mais besta de todas, né? Ela é centrada no canal de comunicação. O que é a função fática? É a função das falas telefônicas, das saudações e coisas similares. A função fática é aquela função da linguagem que só existe para referir-se ao canal de comunicação aberto. Quando você tem amigo, né? Todo mundo deve ter um, pelo menos. Vocês não tiveram uma infância triste como a minha, sem amigos. Tururu. Enfim, desculpa. E aí quem tem um amigo sabe que uma hora ou outra você fica falando um monte de asneira com ele, fica aqueles assuntos mais besta, sabe? Só pra manter a conversa ali aberta, ou, né, ficar ali com aquele papinho besta, né? Então essa é a função fática, é a função que refere-se ao canal de comunicação. Por isso que ela é usada nas falas telefônicas, nas saudações, nas conversas bobinhas, né? É a função só para deixar ali a conversa acesa,
Olha o exemplo aqui. Alô, Pedro, tô passando aí para te pegar, ok? Tá me ouvindo? Alô? Né? É aquelas funções. Ah, eu não sou sem. Aquelas conversinhas bobas, só para manter o canal aberto. Essa é a função fática, tá? A função mais bobinha de todas. Eu não gosto muito dela, não. Outro exemplo aqui, ó, ela é muito usada em quadrinhos, tá? Então você vai perceber que são aquelas falas bem bobinhas só para manter o canal de comunicação aberto. O que nos leva à quinta função poética, lembrar sempre de não confundir com a função emotiva, porque na função emotiva tem a emoção do cara que escreve. A função poética, ela é diferente. Ela é centralizada na mensagem, tá? Porque ela vai revelar os recursos imaginativos do emissor, não os sentimentos, tá? Então, quando você vê um texto, ali um poema, que não tem sentimento, aí sim é função poética. Se tiver sentimento, é função emotiva, tá? A função poética, ela valoriza as palavras, não a emoção, tá? Lembra, emoção é emotiva. Ela valoriza as palavras e as suas combinações, né? Ela tem linguagem figurada, lembra que linguagem figurada não é linguagem real, apresentada geralmente em obras literárias, letras de músicas, né, e blá blá blá. E aí que você percebe, tem muita letra de música que não tem o sentimento, né, expresso em primeira pessoa do artista. Quando tem o sentimento expresso do artista, é emotiva. Agora, se for uma música só, por exemplo, o Ed Sheeran tem um zilhão de músicas emotivas, né, de função emotiva. Diferente do, sei lá, do MC, sei lá, eu não conheço de MC, mas qualquer MC aí, as músicas deles são banais. Eu vou falar do MC Kevin, que eu nem conheço, só pra gerar treta. Mas, por exemplo, o MC Kevin provavelmente não escrevia músicas emotivas, né? Ele escrevia músicas sem sentido nenhum, sem emoção nenhuma, então classificaria como função poética, tá? Olha o exemplo aqui, ó. Moça do corpo dourado, do sol de Ipanema, o seu balançar é mais que um poema. Então não tem emoção, né? Só tem rima, texto, valorização das palavras, etc. Quando isso acontece, a função é poética. O que nos leva à última, e aqui é bem tranquila, que chama-se função metalinguística. Vamos repetir, metalinguística, que é a mais fácil de todas, gente. Função metalinguística, ela é a função da linguagem que é responsável pela língua e pelo código. Como assim, professor? É a língua explicando a língua. Todas as vezes que houver, por exemplo, o dicionário, você vai abrir o dicionário, tem o quê? Palavras explicando o significado de palavra. Então, todas as vezes que tiver um texto explicando o significado de alguma expressão ou de alguma palavra, chama-se o quê? Função metalinguística. Olha o exemplo aqui retirado do dicionário. Ó. Protuberância, o que significa? Blá, 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 blá. Né? Tá explicando o que significa protuberância. Então, vou repetir. Todas as vezes que houver um texto explicando o significado de uma expressão, de uma palavra, de uma frase, função metalinguística, tá? Então finalizamos, passamos pelas 6. Eu sei que é muita coisa para vocês memorizarem, mas eu sei que vocês vão fazer o possível. Não precisa anotar aqui, tá? Não anote, eu vou mandar um esqueminha para vocês bem legal. Inclusive eu já devo ter mandado, porque a aula é gravada, né? Vou mandar antes para vocês anotarem o esquema e depois assistirem a videoaula. Só reforçar. Função emotiva, primeira pessoa, emoção do emissor. Função referencial. Não vou passar por isso aqui de novo não, porque eu vou confundir você. Desculpa, esquece. Né? Só vamos parar por aqui porque eu entendo que é muita coisa e vai ficar complexo na sua cabeça. Outras aulas nós falaremos novamente, inclusive numa aula ao vivo que fica até melhor para você entender, tá bom? Então é isso, espero que você tenha compreendido. Lembrando que qualquer dúvida eu estou à disposição. Um abraço e até a próxima.